Olá, bronzeadora! Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Dia a Dia da Bronzeadora. E nessa aula aqui eu vou falar sobre o creme barreira, que é um produtinho um pouco controverso, nem todas as bronzeadoras gostam de usar, tem bronzeadoras que não abrem mão, mas que, na minha opinião, é fundamental para uma aplicação ok, para uma aplicação sem manchas, tanto nas mãos quanto nos pés das nossas clientes. Eu não abro mão. E nessa aula eu vou te explicar como eu conheci esse produto, como são utilizados esses produtos fora do Brasil, né, no resto do mundo, como que tu pode utilizar ele no teu dia a dia e muito mais. Então assiste essa aula até o final que tem muito conteúdo bom para te aprender e aplicar no teu negócio. Bom, vamos lá. Quero explicar primeiro como que eu conheci o creme barreira, né? Como que ele surgiu na minha trajetória. Se tu não conhece a minha história, eu preciso te explicar aqui, te contar que eu comecei a trabalhar com bronze jato sem ter feito curso nenhum. Na minha época, para te fazer um curso, tu tinha que comprar o equipamento de um determinado lugar. Só que na época que meu equipamento foi comprado, o meu ex-marido não quis fazer o curso porque ele achava que ele ia conseguir aplicar em mim, porque a minha primeira máquina foi comprada para ser feito bronze em mim. Um ano e pouco depois, quase 2 anos, que nós decidimos começar a trabalhar com bronze jato. E naquela época, ninguém quis dar curso para mim. Então, o que eu tive que fazer? Aprender com os meus próprios erros e na cara e na coragem. Só que, quando eu comprei o meu kit, que foi da Tropictan, uma marca que já nem existe mais hoje no mercado, este kit veio com o equipamento da Schultz, a maquininha lá, Aplique Jet, veio com uma dose de solução, não, 1 litro de solução da Tropictan, veio com um sabonete esfoliante de manteiga de karité. Me lembro que, tipo, hoje não faz sentido nenhum, né? Por que eles colocavam um esfoliante com manteiga no kit? Enfim. E vinha com um tubinho de 500 ml, um tubinho não, um frasco de 500 ml, estilo pump. Eu achei uma foto dele, eu vou tentar colocar aqui. Pesquisei e consegui achar. Uma foto dele eu vou colocar aqui pra vocês. De creme barreira, tá? Tava escrito creme barreira na coisinha, não inventei da minha cabeça. Tá? Então foi assim que eu descobri que existia esse produto. E aí eu comecei a usar nos meus atendimentos aquele produtinho. Quando eu comecei a fazer os atendimentos, comecei a usar ele, porque dizia lá, aplique nas mãos e nos pés para não manchar, eu ia lá e aplicava, né? E aí, até aí tudo certo. Só que, em um certo momento, este produto foi descontinuado, a marca parou de fabricar. E aí a Cristiane teve que se reinventar, mas isso eu conto mais pro final da aula. Agora eu quero te explicar como que surgiu o creme barreira. Pelas minhas pesquisas aqui, o nome creme barreira, ele surgiu há muitos e muitos anos, tá? Conta que lá da época do Egito, que surgiu essa nomenclatura porque começaram a se utilizar produtos grossos, né, cosméticos desenvolvidos naquela época, que eram mais densos, que ao serem aplicados na pele, eles criavam uma película na pele e que ajudava a prevenir, né, espantar alguns insetos e até curar alguns machucados, porque daí aquele machucado ali não ficava mais entrando sujeira e novas bactérias ali, tá? Então, basicamente, essa é a história do surgimento da nomenclatura creme barreira. Agora, no bronze jato, eu não encontrei nenhuma fonte que explicasse a origem deste produto. Porém, lá fora, nos Estados Unidos, na Austrália, que é um grande mercado do bronze jato, no resto do mundo, o creme barreira ele é muito utilizado. Cada instrutora utiliza de uma forma, mas basicamente todas utilizam este lindo produto nas suas clientes. E para variar, só aqui no Brasil que não existe nenhum tipo de creme barreira para ser vendido, né? O Brasil atrasado como sempre. Então, o creme barreira, ele basicamente no bronze jato, ele serve para limitar a ação do DHA na pele e serve para hidratar aquelas regiões onde ele foi aplicado. Então, no bronze jato, ele serve para dar um aspecto mais natural para as regiões do corpo que são mais ressecadas. Então, em regiões que
tem uma menor hidratação de pele, né? Hidratação de pele, não. Tem um menor nível de hidratação, ou que são áreas de mais atrito, essas áreas costumam ser mais, ter uma pele diferente, de uma textura diferenciada. E quando a gente aplica a solução bronzeadora de forma exacerbada, acaba saturando aquelas regiões. Então é muito comum a cliente ficar com a mão muito escura, a cliente ficar com o pé muito escuro, ou com os cotovelos, ou os joelhos, que são áreas ressecadas, ficarem muito escuros também, porque nessas regiões o DH ele reage de uma forma diferente. E quando a gente aplica o creme barreira, né, nessas regiões, a gente consegue bloquear aquela ação intensa dele e trazer mais hidratação para aquelas peles, dando um aspecto mais bonito e mais natural depois, tá? Existem certas pessoas que mesmo a gente cuidando na aplicação, porque na aplicação das mãos, na aplicação das mãos e dos pés, né? Exige uma técnica diferenciada, tá? A gente não pode aplicar a mesma quantidade de produto que a gente aplica no resto do corpo, a gente não pode aplicar na mesma distância, na mesma velocidade, então é preciso um pouco mais de perícia para aplicar nessas regiões. E quando a gente tem o creme barreira, a gente consegue aprimorar, né, o resultado. Então ele serve como um produtinho que vai aprimorar os resultados da nossa aplicação de bronze. O creme barreira, ele serve também para proteger as unhas, tá? Em muitos casos, as clientes, quando a gente vai atender elas estão com esmaltes claros. E aí eu sempre gostei de aplicar no esmalte uma camadinha mais densa de creme barreira para criar uma película mesmo, né? Para que aquele esmalte não tenha contato com a solução bronzeadora, mesmo com o DHA ou com o corante, corre o risco aquele esmalte mudar de tonalidade. Eu já tive a experiência de uma vez eu tava com uma francesinha no pé e minha francesinha ficou azul. Então, né, é melhor prevenir do que remediar. Já pensou se tu vai atender uma noiva? Então eu prefiro prevenir, certo? Às vezes a cliente também tem a cutícula muito ressecada, e aí o fato da gente aplicar um pouquinho de creme barreira ali na mão dela, no pé dela, vai evitar que aquela cutícula fique um pouco amarelada depois do banho. Então, protege um pouco aquela pele. Outra forma que eu gosto de utilizar o creme barreira é para suavizar manchas. Por exemplo, se tu vai atender uma cliente e ela tem uma mancha um pouco mais escurecida na pele, eu gosto de aplicar um pouquinho de creme barreira ali em cima daquela mancha, para que o DH não reaja tanto ali naquela região. E aí eu aplico o produto naquela região, aplico o produto ao redor, né, mais concentração ao redor, né, no resto do corpo, mas ali naquela região daquela mancha mais escura eu aplico uma vez apenas, porque daí a gente vai conseguir equilibrar aquela pele e deixar aquela pele bem uniforme, tá? Sem aquela mancha mais escura aparecendo. Então, reforçando, eu gosto de aplicar uma camada de creme barreira ali naquela região, naquela pele, eu deixo a pele absorver bem, tá? Não deixo nenhuma camada grossa ali em cima, não. Deixo a pele absorver bem o produto, espalho bem ali na região. Quando já tiver imperceptível a olho nu que eu apliquei creme barreira, aí eu aplico aplico uma camada de solução bronzeadora ao redor. Depois eu aplico uma camada de solução bronzeadora por cima e aí eu sigo fazendo a aplicação normal no resto do corpo. Então, super ajuda a suavizar manchas na pele. Já vi também algumas instrutoras utilizando cotonetes ou airbrushes, que é tipo uma escovinha que as meninas dos cílios utilizam, para aplicar o creme barreira em manchinhas assim que as pessoas têm na pele, sabe? Se tu vai atender uma cliente, ela tem umas manchas bem pronunciadas, umas pintas bem pronunciadas, tu pode pegar e aplicar um pouquinho de creme barreira ali em cima para a pele absorver bem e depois aplicar o bronze por cima. E por último, eu gosto de aplicar o bronze em cicatrizes, tá? Se a gente vai atender uma cliente, ela tá com uma cicatriz muito recente, uma cicatriz que ainda tá muito escurecida, eu gosto de passar uma camadinha de creme barreira ali em cima daquela cicatriz para dar uma protegidinha ali naquela região para equilibrar o resto do corpo também, ficar tudo bem uniforme, ficar quase imperceptível a região. E na minha opinião, tá? O uso do creme barreira, ele é extremamente importante quando nós falamos sobre experiência do cliente. Para mim, o que
uma das coisas que mais fideliza a cliente é a experiência da cliente. Vai ter um curso aqui no Método Agenda Cheia, no Bronzeflix. Se não tem ainda, vai ter, se prepara que vai ter, que vai se chamar Atendimento 5 Estrelas, onde eu vou falar muito sobre experiência, tá? E pra mim, o simples toque que a gente tem, o cuidado que a gente tem ao aplicar o creme barreira, os cuidados nos mínimos detalhes, conquista a cliente. Então, eu não abro mão de utilizar o creme barreira por nada. Mas existem outras meninas que não usam e tá tudo certo. O que importa é realmente o resultado final e a fidelização da cliente, tá? Cada profissional escolhe a sua forma de trabalhar e tá tudo certo. Aí agora, como que eu substituí o creme barreira, né? Você deve estar se perguntando. Se não é fabricado creme barreira, Cris, o que tu utilizou como creme barreira? Bom, quem é minha aluna já sabe, não é segredo nenhum, mas eu sempre gostei de fazer um mistério em relação a isso, porque se a gente joga no ar que é um creme hidratante que está sendo utilizado, perde toda a mágica do negócio. E essa percepção tem que ser trabalhada com a cliente também, tá? Então, jamais diga para a cliente que você está utilizando um creme hidratante, aplicando um creme hidratante nas mãos dela. Diga que você está utilizando um creme barreira. Os cremes barreiras, eles têm o mesmo princípio do creme hidratante. Ele hidrata a pele e cria uma película para bloquear um pouco a ação do DHA. A gente está apenas utilizando o que a gente tem à disposição aqui no mercado. O brasileiro é criativo, né? Então, eu gosto de utilizar cremes hidratantes, que tenham uma consistência mais densa. Eu não gosto de creme hidratante muito fluido, muito aquoso. Gosto de cremes hidratantes que tenham uma consistência mais densa e que eu consigo trabalhar eles melhor na pele da cliente. Então, que eu consigo colocar uma película aqui e ele fica. Que eu espalho ele na pele da cliente e a pele absorve com facilidade e que hidrata bem a pele dela, tá? Então, são esses os produtos que eu gosto de utilizar. Algumas sugestões de marcas que eu gosto, que eu já testei, já usei e posso passar aqui para vocês. Hidratante Monange, hidratante Scala, tem o Hidra Mais também. Esses são os mais em conta, tá? Usem produtos que não precisa usar Nivea, não precisa usar Boticário, esses são produtos caros. E esses produtos baratinhos, eles entregam a mesma qualidade de hidratação, tá? Não é o rótulo que vai fazer a diferença. O que importa é como que tu vai conseguir trabalhar com ele, certo? E eu sempre gostei de acondicionar em frasquinhos de pump, onde eu posso colocar aqui na minha mão uma quantidade específica e aplicar na minha cliente sem desperdício, tá? Então, essas são as marcas que eu gosto de utilizar. Gosto de trabalhar com ele na forma de pump, que pra mim, na minha opinião, é a mais prática, porque não vira produto, não precisa ficar abrindo tampa, não precisa fazer aquela coisa toda, tá só ali e pronto, tá? E outra coisa que eu queria falar é em relação ao uso da vaselina. A vaselina, ela pode ser utilizada como um creme barreira? Pode, mas não vai ter os mesmos resultados que a gente gostaria, tá? Porque a vaselina, ela é muito densa e ela tem uma característica que bloqueia 100% o produto, tá? Então, onde tu aplicar a vaselina, não vai bronzear. Então, por exemplo, se tu aplicou na unha e veio um pouquinho aqui pra pele, já era. Não tem o que fazer. Não vai bronzear ali, vai ficar um desenho da vaselina ali, entendeu? E isso eu posso dizer também por experiência própria, porque eu já testei a vaselina e já deixei o dedão do pé de uma cliente manchada. Então, não faça isso, ok? Então é isso. Acho que eu abordei todos os pontos necessários a serem falados sobre o creme barreira, né? E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me diga, você gosta de usar creme barreira ou você não gosta de usar creme barreira? E conta aqui pra gente como que tu faz pra evitar manchas nas áreas mais ressecadas das peles das suas clientes, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.